Contando Histórias. Com Henrique Dias. Desde 1989, a Monte Advogados Associados atende com ética, transparência e excelência nas mais diversas áreas do direito. Estamos localizados na Rua Santo Amaro, número 410, na Vila Maia. Oferecemos atendimento ágil e focado nos resultados, com equipe especializada e tecnologia de ponta. Entre em contato via WhatsApp 13 99655 4002. Monte Advogados Associados. Cláudia Moura, Contabilidade. Abertura, alteração e encerramento de empresas, escrituração contábil e fiscal, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, planejamento tributário para otimizar seus impostos, consultoria financeira e fiscal. Cláudia Moura, Contabilidade. WhatsApp 13 99739 7509. Cláudia Moura Contabilidade. Já pensou em tirar a sua ideia do papel e colocar na internet? Seja bem-vindo ao Estúdio A, um espaço completo para você criar o seu podcast sobre qualquer tema. Aqui você encontra sala de espera confortável, ambiente climatizado. Nosso estúdio tem uma infraestrutura top, áudio de qualidade, vídeo com câmeras em Full HD, iluminação diferenciada e um técnico especializado à sua disposição. Transmissão ao vivo para suas redes sociais com qualidade surpreendente. Quer dar vida ao seu projeto? Fale agora com a equipe do Estúdio A pelo WhatsApp 13 98110 2874. Estúdio A. Faça o seu podcast decolar. Livraria ED-Books Guarujá, a livraria oficial do escritor Henrique Dias. Em nossa loja virtual, você encontrará toda a coleção dos livros de Henrique, incluindo A História de Guarujá, volume 1 e volume 2, Guarujazando, 130 personalidades da história de Guarujá, e o mais recente livro, O Mínimo que Você Precisa Saber sobre a História de Guarujá. Para entrar em nossa loja, basta digitar em seu navegador edbooks.net. Compre do conforto da sua casa e receba os livros da Livraria ED-Books Guarujá. Contando Histórias. Com Henrique Dias. Boa noite, Brasil. Estamos ao vivo pela Rádio Litoral Paulista, aqui um Estúdio A. Hoje, com o nosso episódio número 12 da segunda temporada. Vou entrevistar uma pessoa especial, como sempre, mas dessa vez eu garanto que vocês vão adorar. O papo vai ser bem eclético aqui. Gente, vou começar primeiramente hoje, dia 22 de novembro, dando os parabéns para minha mamãe, que está completando 94 primaveras e está nos acompanhando lá em Miami Beach. Um beijão, mãe, te amo. Já falamos e vou falar mais tarde novamente. Hoje você merece todas as considerações e todas as felicitações. Um grande beijo no seu coração. Antes de entrar diretamente com o nosso entrevistado, vou falar sempre dos nossos livros, um oferecimento da livraria ED-Books. Então nós temos aqui o Guarujazando, que fez aniversário essa semana. Aqui tem muita coisa interessante sobre a história do Guarujá, anos 60 e 70, histórias das quais eu vivi, melhor dizendo, e tem alguns textos que são de minha autoria e também os últimos 10 anos da minha vida aqui no Guarujá. Aqui, para quem curtir, compartilhar e fizer comentários, esse é o livro do dia. Sorteio será feito no final do programa pelo meu convidado, Fidel com a dele e eu com a minha. Um dos livros que eu mais gosto, daqueles que eu escrevi. Esse certamente é um livro que eu tenho um carinho especial por ele. Fidel com a dele e eu com a minha. Tenho certeza que você vai gostar. Então, se você ainda não tem, participe do programa e você estará apto no final a ser sorteado
e quem sabe levar essa obra para sua casa. Esse é um outro livro que eu quero falar. O mínimo que você precisa saber sobre a história do Guarujá. 8.000 anos em 80 páginas. Ó, como ele é fininho, que legal. Uma pronta referência histórica do Guarujá, tanto na abordagem histórica como na abordagem pré-histórica. E aqui você vai ter, por exemplo, o hino do Guarujá, a relação de todos os prefeitos da cidade, as datas comemorativas importantes da nossa cidade e vários outros fatos históricos que marcaram a nossa querida ilha de Santo Amaro. O mínimo que você já está vendo na livraria Edebooks. Vocês já viram o comercial, vai passar de novo, então fiquem ligados. E esse é o livro de hoje. Porque desse livro, dessa capa aqui, eu vou apresentar o meu convidado, né? Ele que é um dos autores desse livro. Eu tenho a honra de receber hoje aqui Dr. Marcos Costa Nobre. É um prazer recebê-lo. Dr. Marcos, fique à vontade para se apresentar e aí a gente vai começar a conversar. Obrigado, professor Henrique. É uma honra estar aqui conversando com vocês, né? Muito obrigado pela oportunidade. E a gente tem uma aproximação interessante com a cidade do Guarujá. E por esse fato que a gente tem conversado, de eu ter vindo aqui por causa de um colega que me apresentou ao Dr. Urbano, que é diretor, presidente e superintendente da entidade mantenedora do hospital, estavam escrevendo a biografia do padre Dom Domênico Rangoni. E aí o meu colega antigo, né, que fez residência comigo no Rio de Janeiro, no mesmo hospital em que eu, estava trabalhando aqui no Hospital Santo Amaro e o Dr. Urbano tinha encomendado a biografia do padre Domênico para um senhor. E por algum motivo não estava indo bem, eu trabalho com esse senhor. E aí esse colega, o Dr. Armando, me convidou para vir aqui almoçar com ele um dia. E aí ele disse, olha, esse moço aí não está progredindo com o trabalho e parece que vão encerrar o contrato. E talvez fosse interessante você se apresentar um projeto aí do que seria para você escrever esse livro. Você disse para mim que considera que eu escrevia bem e tal, né? Certo. E aí eu topei, né? Eu falei, olha, eu vou escrever aí, eu vou fazer um projeto e você apresenta para mim. E aí ele levou esse projeto para a diretoria do hospital e o Dr. Urbano aprovou e a gente começou a trabalhar com isso. Com a história do nosso querido padre Domênico, né? Eu nem sabia, né, da existência desse personagem fantástico. E uma vez aqui, ciente de tudo que ele fez, tudo que ele representou para a cidade, né, me apaixonei pela história dele em particular e depois amplamente por tudo que representa, né, que foi historicamente o legado, né? O legado dele aqui para a cidade, o que representou o Guarujá antigamente, a história fascinante do lugar, né, tudo isso me prendeu bastante. E o certo é que eu comecei a fazer viagens aqui, reuniões, e a gente debatendo sobre o livro, escrevendo aos poucos. O meu projeto inicialmente era um livro maior, um livro mais extenso, que seria uma biografia romanceada, incluindo a parte da vida do padre Domênico Rangoni, que ele esteve na Itália, os 35 primeiros anos da vida dele, que ele morou na Itália, e até o final da Segunda Guerra, que ele atuou na guerra, foi capelão e tal. E depois ele veio para o Brasil entre 49 e 50, né, algumas idas e vindas. Ele se fixou em 51 definitivamente aqui no Brasil, como pároco de Ubatuba, ficou 3 anos lá, né? E dali, em 54, ele veio para cá. E aí, ao longo dessas reuniões, e ao longo de alguns meses, eu estou falando do período isso aí tudo aconteceu durante a pandemia. No final de 2020 eu encontrei com esse Dr. Armando e ele me falou do livro no final de 2020. E aí em 2021, em abril, eu comecei efetivamente a vir aqui ao Guarujá e começar com essas reuniões para trabalhar no projeto. E aí lá para o meio do ano, para o final do ano de 2020, início de 2021, início de 2022,
nós ficamos sabendo que o professor Pecchiori estava trabalhando no livro já há vários anos. Então ele vinha trabalhando no livro que era diferente desse livro que eu propunha. Ele enfatizava, professor Pecchiori, muito importante aqui, né? Sim, uma sim. figura... Já esteve aqui também no Contando História. Esteve aqui, né? Já lecionou para boa parte da cidade aqui, muitos milhares de alunos e tal, e muito querido também, né? Pessoa incrível. E aí ele estava fazendo esse livro. E nós nos encontramos, né? Calhou da gente conseguir fazer uma reunião e conseguimos fechar, né, num projeto só e seguimos basicamente a linha do que ele vinha fazendo. Então eu acabei desistindo do meu projeto inicial e aí nós começamos a trabalhar com ele. Ele vinha trabalhando auxiliado pelo Jordan, um jovem aqui do Guarujá, né? Sim. Jordan Vargas. Isso. E aí nós conseguimos juntar os dois projetos e acabou prevalecendo o livro dele, que é um livro mais simples e que enfatizava a parte da vida do padre desde 1954, quando o padre chegou aqui e assumiu a paróquia matriz da cidade, né, de Santo Amaro e Nossa Senhora de Fátima, né, e até 1976, esses 22 anos em que ele ficou aí como pároco, e depois o tempo que veio depois disso, que ele continuou trabalhando na cidade, e a quantidade de obras e o trabalho que ele desenvolveu aqui, né? Ele foi praticamente um prefeito aqui, sem usar o poder político, né? Trabalhando só É o que todo mundo fala, viu, doutor? Ele tem esse carinho, esse reconhecimento da população, que foi o melhor prefeito do Guarujá sem ter sido prefeito. E não foi atrapalhado também, né? Não havia aquela ciumeira, né? Os prefeitos, a maior parte dos prefeitos, né? Desde Domingos de Souza, que foi prefeito, né? Quando ele inaugurou a igreja, Sim. A igreja estava parada, né? Não andava para frente, o pároco anterior, muitos né? anos. Padre Caiafa tentou terminar a igreja e não conseguiu, né? E aí ele assumiu e rapidamente as coisas começaram a acontecer pela maneira peculiar com que ele trabalhava, né? Ele trabalhava incansavelmente, né? Incansavelmente. Obstinado ali. Isso, era obstinado e sabia se dirigir às pessoas que tinham poder econômico, sensibilizar essas pessoas, né? Não só sensibilizar, às vezes ele forçava a barra, né? E realmente as pessoas, de uma maneira ou de outra, ele contribuíam. Cativava, né? Ele tinha um estilo. Assim, realmente incrível como ele fazia acontecer. E aí ele completou, realmente, terminou essa igreja, inaugurou essa igreja no dia, acho que 15 de janeiro de 56, o dia do padroeiro, né, de Santo Amaro e tal. Bom, o meu livro contemplava outras figuras. Eu tinha um capítulo previsto que era justamente para mencionar essas pessoas que trabalharam com ele. Esse capítulo chamaria Vidas Paralelas, ou vidas que transcorreram juntas, né? Que ajudaram o padre nesse propósito. Por exemplo, sem Dona Ana Juliana, sem o contador Leôncio Camargo, que ele encontrou, essas duas pessoas que trabalhavam no hotel, né? Que tinham ligações com o hotel, né? Que já era o La Plage, né? Que nos anos 50, não é? Já era Não, já era o Guarujá. O Guarujá, era o Grande Hotel Guarujá. Ele deixou de ser La Plage no início dos anos 20. Pois é. Foi por um período muito curto, mas a marca ficou. Uhum. A população carinhosamente chamava de Grande Hotel La Plage também. Pois é. Daí essa confusão com os historiadores, porque o nome La Plage deixa de existir a partir do momento que é vendida a empresa e o novo dono, que é o Puglisi, da Avenida Puglisi, empresário. Aí eles transformam o Grande Hotel Et de La Plage, porque eram dois CNPJs em um único, que seria o Grande Hotel Guarujá. Mas, como eu te falei, o carinho das pessoas, um apelo do nome muito bonito, né? La Plage, pegou legal. Sim, La Plage. E ele chegou aqui, o padre, né? E de cara, né? Conheceu a Dona Ana Juliana Tibor, né? Que
estava ligada ao hotel, né? Me parece que, não sei se o pai dela, né, trabalhava. O pai dela né, trabalhava com o Alberto Quatrini Bianchi. E ela búlgaro, foi né? fundamental, né, para ele, né, no braço trabalho direito dele. Conseguir realizar tudo isso. E o Leôncio também, um contador competente, que se interessou também, né? E os prefeitos, né? Os prefeitos também que não competiam, né? Aliás, não competiam negativamente, né? Mas promoveram para que essas obras saíssem. Depois da igreja vieram os pronto-socorros, né? Os ninho maternal, até desembocar na principal obra dele, né? A obra do coração, que é o Hospital Santo Amaro, inaugurado em 62, que ele conseguiu, né? Inaugurar o grande projeto, né, da vida dele. Muito emocionante tudo isso. E Dr. Urbano nas reuniões, e o professor Pecchiori, o Jordan, o Mike, o Johnny, as pessoas todas ligadas ali à superintendência, todo mundo colaborou e eu fiz amizade com esse pessoal, né? Um pessoal muito bacana. E foi criando um carinho legal, com o Guarujá, né? Exato, você fala né? do Guarujá com um sentimento muito legal. Sim, eu tenho realmente, descobri já. uma ligação com esse local. E pensei até, eventualmente, até adquirir um apartamentozinho aqui. Eu tenho pensado nisso e tal, né? Quem sabe? Mas será... aí eu penso, né, meu Deus do céu, será que o mar, né, o nível do mar não vai elevar muito, né, nos próximos 5 ou 10 anos, né? Não, ou vai demorar um pouco mais? Ainda vai demorar. Isso aqui é uma ilha, né? Então eu, como mineiro, fico entre o litoral e a serra, né? Então eu vou comprar uma chácara, né, lá no interior do estado, na cidade de Socorro, ou vou comprar um apartamentinho aqui, o que eu vou fazer? Na né? Mantiqueira, né? Sim, mas aqui é lindo, aqui é maravilhoso, cara, é um lugar privilegiado. Olha, você compra um apartamento, Marcos, para quem conhece o Guarujá, vai saber, lá no Sorocotuba, que é alto, não vai inundar, pode comprar lá, que lá é tranquilo. Sorocotuba é no alto do morro, né? E é uma vista das mais lindas do Guarujá, que você pode ver tanto o lado da Enseada como o lado da Praia do Pernambuco. Vale a pena conhecer lá, viu? Sorocotuba, pode anotar aí no... Certo. Depois você envia para mim por escrito aí pra gente. Você vai, o visual é muito... Nós colocamos uma foto essa semana que é uma foto espetacular dessa região aí. O pessoal que viu ficou encantado. Vou te mandar. Sim, aqui realmente... Não, porque você precisa se estabelecer em Guarujá. Você fala com tanto carinho, tanto amor, conhece a história, faz questão de conhecer a história, né, do Guarujá. Né? Até 2020, então, eu sabia bem pouco. Eu mal conseguia associar a rodovia Cônego Domênico com qualquer um outro personagem que tivesse tido alguma importância. Depois que eu vi tudo isso que esse nome significa, né, tanto para o Guarujá como para toda a Baixada, nesse hospital, por exemplo, que ele inaugurou em 1962, com 100 leitos, né? Hoje é um hospital que atende só pelo SUS, né? Com mais de 200 leitos, e tem associado um outro hospital que atende também em particular e convênio, né? Que é campeão de internação na Baixada até hoje. Muito importante tudo isso. Uma grande obra, né? E além disso, depois fundou o colégio, o Unidom, as faculdades, o Unidom nos anos 70, isso aí já no período dos anos 70, né? 72, 73. Isso, 72, acho que foi inaugurado o colégio, e já a faculdade em seguida. Teve inclusive a faculdade de enfermagem, que era muito importante. Infelizmente nós perdemos, mas... Sim, ele trouxe para cá as faculdades também, que era muito importante. Ele dizia, né, que uma cidade como essa não podia existir sem curso superior, sem conhecimento em nível superior de alguma forma. Trabalhou com isso, movimentou os políticos. Ele tinha habilidade, né, de tirar o que cada político tinha, né, de melhor que podia, independentemente de partidos, né, de direita e esquerda. Nunca se falou nisso aqui. Não tinha essa polarização e tal, e o pessoal conseguia estabelecer consensos que favoreciam mais, né? E aí, voltando a minha aproximação aqui e o processo de elaboração do livro até a publicação, e a publicação aconteceu em 2023, né? Dia 20 de abril de 2023, quem que possibilitou isso? Foi a UNOeste, né? A gráfica da UNOeste, que
fez com que fosse possível isso aí sair, né? Que o livro ser impresso e tal. Isso. Né? Tivemos uma tiragem aí, né? Não sei, de 1.000, 2.000 exemplares e tal, né? E foi ótimo, né? O professor João realizou esse projeto dele, da vida dele, né? O livro saiu. Realmente o livro, assim, não está muito bem. Ele precisa, talvez, numa segunda edição, né? Fazer um negócio assim, mais contínuo, né? Com uma certa continuidade. Porque, mais um projetinho aí, hein? Acho que vai ser legal isso aí. Pode sim, apesar do livro realmente não estar mal, né? Mas ele pode ser melhorado, a gente pode crescer, colocar mais umas histórias, né? Sim, crescer. Esse livro fica em aberto, eu estou disponível, eu fico aí, Não, gosto de escrever, bom. me interesso muito pelo lugar, pela história do lugar. E eu acho que, de um modo geral, as pessoas aqui muito carinhosas, são muito gentis, muito doces. O litoral, né? Também é característico um pouco de gente do litoral, né? Um pouco mais receptiva, né? Acho que pelo porto, talvez, né? Essa entrada e saída sempre de gente possibilita um olhar diferente a quem chega, né? Tem umas pitadas de Rio de Janeiro, né? Em pleno São Paulo, a pérola do Atlântico, né? É lindo esse lugar. A gente nem percebe Guarujá como ilha. Guarujá é uma ilha, mas eu nunca tinha sacado, né? Nos anos 90, eu cheguei a vir aqui algumas vezes, né? Na primeira metade dos anos 90, e passei aqui, eu passava 2, 3 dias aqui com amigos, ficava hospedado na Praia da Enseada, e eu não tinha sacado que isso aqui é uma ilha, porque você atravessa um rio, depois você atravessa um outro que parece um rio mais largo, mas já não é um rio, é um canal, né? Um braço de mar que contorna esse território e faz com que ele vire uma ilha, mas ele é tão colado no continente que mal se expressa como ilha. É curioso isso. E agora, nem sabia que se chamava Santo Amaro, né? Eu vim descobrindo tudo isso. E hoje eu já tenho um conhecimento que eu considero razoável sobre a história do lugar. Né? Já conversamos, sim, e já dá para perceber que sim. É fascinante. E tantos aspectos locais, né? O que Guarujá era em si e tem se tornado ao longo desses ciclos aí, né? Esses lineares que você colocou, né? Desde o Neolítico até a fase dos 5 lineares que você colocou. 5. Achei muito interessante, né? Começando lá na era do Neolítico, né? Na pré-história, depois até chegar, né? No pré-colonialismo, chegaram na colônia, naquele período em que aqui ficou esquecido, né? Até os anos... O século XIX, eles criaram a companhia balneária, os olhos vieram para cá, né? E a ilha parou de ser um local só para fornecer alimento, né? Plantações dos sítios, né? Banana, um pouquinho de tudo, e café, e não sei o quê, né? Para explorar esse potencial turístico fantástico, as praias lindas, né? De areias claras, né? Mar tranquilo. E sol, chove um pouquinho, além do que deveria, né? Porque aqui já não é mais... o clima já não é mais tropical puro, né? Parece que já é subtropical um pouco. É subtropical. É abaixo do trópico o trópico de Capricórnio. Parece que passa em Ubatuba, né? É um pouquinho ao norte daqui, mas é... Um pouco ao norte, então aqui já foge um pouco da zona tropical, né? Mas mesmo chovendo um pouquinho, né? Aqui é ótimo, é lindo, né? Não chove o dia todo. Geralmente é só de manhã ou só à tarde. Nós temos aqueles famosos dias das 4 estações. Faz calor, depois da noitinha faz tudo. Caiu alguma coisa aqui. Flauta? Flauta doce. A flauta fez mais barulho do que... Se eu soubesse tocar isso aqui, viu? Esse bambu. E é legal, né? Mas eu adoraria tocar um instrumento também. Mas então, no ano passado me aposentei, né, depois de 35 anos de cirurgia plástica, né, principalmente reparadora, 43 anos de formado, já não exerço mais a medicina. E estou aberto a esses projetos, né, de escrever e de pintar. Também eu tenho um viés já está nisso, né? Já estou estudando artes plásticas, né? Revendo isso aí, porque desde jovem eu já desenho, sempre desenhei, fazia retratos, caricatura, e agora estou pegando a pintura, né?
Você já tinha esse dom artístico, né? Sim, desde a infância. Desenho desde criança praticamente. E agora, lá na escola pan-americana, né? Estou terminando o primeiro ano agora, a gente está fazendo já pinturas em óleo, né? E eu gosto de retratos, eu estou tentando ver se eu consigo fazer alguma coisa ainda, resgatar alguma coisa ainda disso aí. Ah, né? Mas vai. Se a gente vai ter tempo ainda de fazer alguma coisa interessante. Não, você está aprimorando a técnica, né? Sim. É isso aí. Dr. Marcos, eu vou chamar o comercial agora, aí nós vamos voltar falando do seu início na faculdade de medicina, né? Porque a gente já deu essa abordagem inicial legal, bastante substância na questão do Dom Domênico, do livro, da sua presença como escritor. Vamos falar um pouquinho da medicina, das artes plásticas, né? De acordo. E do seu conhecimento em filosofia, que eu sei que você também gosta de dar umas mergulhadas na filosofia, né? E a gente vai voltar daqui a pouquinho com o nosso segundo bloco. Tá bom, pessoal? Não se esqueçam, curtam, comentem e compartilhem. Façam perguntas, mandem um oi. Nós vamos responder no final do programa e participem da nossa campanha de ajudar o Museu da História do Guarujá, tá bom? Eu tô com a camiseta aqui, vou mostrá-la no segundo bloco assim que nós voltarmos. Mas vocês têm todos os acessos a como participar desse projeto importantíssimo que é a manutenção do nosso museu, o único museu da história do Guarujá em todos os tempos. A gente volta daqui a pouquinho. Contando histórias. Com Henrique Dias. Desde 1989, a Monte Advogados Associados atende com ética, transparência e excelência nas mais diversas áreas do direito. Estamos localizados na Rua Santo Amaro, número 410, na Vila Maia. Oferecemos atendimento ágil e focado nos resultados, com equipe especializada e tecnologia de ponta. Entre em contato via WhatsApp 13 99655 4002. Monte Advogados Associados. Cláudia Moura, Contabilidade. Abertura, alteração e encerramento de empresas, escrituração contábil e fiscal, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, planejamento tributário para otimizar seus impostos, consultoria financeira e fiscal. Cláudia Moura, Contabilidade. WhatsApp 13 99739 7509. Cláudia Moura, Contabilidade. Já pensou em tirar a sua ideia do papel e colocar na internet? Seja bem-vindo ao Estúdio A, um espaço completo para você criar o seu podcast sobre qualquer tema. Aqui você encontra sala de espera confortável, ambiente climatizado. Nosso estúdio tem uma infraestrutura top, áudio de qualidade, vídeo com câmeras em Full HD, iluminação diferenciada e um técnico especializado à sua disposição. Transmissão ao vivo para suas redes sociais com qualidade surpreendente. Quer dar vida ao seu projeto? Fale agora com a equipe do Estúdio A pelo WhatsApp 13 98110 2874. Estúdio A. Faça o seu podcast decolar. Livraria Edebooks Guarujá, a livraria oficial do escritor Henrique Dias. Em nossa loja virtual, você encontrará toda a coleção dos livros de Henrique, incluindo A História de Guarujá, volume 1 e volume 2, Guarujazando, 130 personalidades da história de Guarujá e o mais recente livro, O Mínimo que Você Precisa Saber sobre a História de Guarujá. Para entrar em nossa loja, basta digitar em seu navegador edebooks.net. Compre do conforto da sua casa e receba os livros da Livraria Edebooks Guarujá. Contando histórias. Com Henrique Dias. Voltando para o segundo bloco do Contando Histórias com o Dr. Marcos,
Costa Nobre, um dos autores do livro do nosso querido Padre Domênico. E eu estava aqui conversando com o Dr. Marcos, que eu falei para ele que nesse bloco eu vou querer saber um pouco mais da história dele, quando ele fez medicina, onde ele nasceu, e também essa questão para ele falar um pouco mais sobre as artes plásticas, né? Que agora passou a ser a sua atividade principal de vida, é isso? Sim. Então nós vamos passar para isso. Antes, Dr. Marcos, eu quero pedir para o Jailson colocar algumas fotos. Eu gostaria que você falasse sobre essas fotos, né? Aí a gente, terminando essas 5, 6 fotos, nós vamos começar a falar então desse bloco mais especificamente sobre a sua formação como médico e nessa parte agora das artes plásticas. Vamos lá, Jailson? Olha aí. Na sede da Superintendência da Sociedade Santamarense, Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá, a sede na Raul Ricardo de Barros. Nós estamos aí com o professor João Urbano, doutor Urbano, o Jordan, que era o auxiliar do professor João, né? Sim. Que estava escrevendo o livro junto com ele, e aí nós juntamos esforços, né? Então foi muito legal. Essa foto aqui, na verdade, não foi lá, foi na Unidom, viu? Desculpe, gente. Essa foto foi no colégio. Tá. Ali pertinho. Eu me lembro aqui, exatamente essas fotos aí da senhora Ana Juliana. Sim. E o padre. Essas fotos grandes, esses postais. Sim, que estão lá na sala do Unidom. Isso. Aí nessa foto aí é o Jordan Vargas. Jordan Vargas, o doutor Urbano Barramonte Manso, que é o diretor-presidente da Sociedade Mantenedora, né, do hospital, né, que é a Santa Maria de Beneficência do Guarujá. Sim. Professor João Pecchiori, que é professor de praticamente a metade, né, das pessoas aqui do Guarujá, e trabalhou junto com o padre Dom Domênico no Unidom, né? O padre, quando o padre faleceu, exatamente, em novembro de 87, ele trabalhava lá, o professor tinha 40 anos, e trabalhava junto com o padre, né, nesse colégio aí. Atuou na diretoria de escolas e também era professor na questão de português, né, durante da Secretaria de Educação também, com passagens importantíssimas em várias administrações, né? Um homem que contribuiu muito para o ensino na cidade do Guarujá. Essa foto, sim, foi lá no que eles apelidam de Casa Branca, que é a sede da Sociedade Santamarense. E aí estão, né, pela ordem, professor João, doutor Urbano, Jordan, eu, a Alana, minha filha, que me acompanhou em algumas viagens aqui, me ajudou bastante na escrita da minha parte, né? Era a sua B-Rider? Ela era meu terceiro olho, né? Ela olhava, ela identificava os erros junto comigo, né? Me ajudou bastante. E a dona Cida Caires, que infelizmente não está mais entre nós, ela se foi dia 13 de janeiro, e logo no início do ano de 2024, vai fazer 2 anos que ela se foi, né? 2 anos. Ela secretariou também, né? Me ajudou bastante nas pesquisas e veio aqui algumas vezes, né, comigo, né? Muito gentilmente. Foi fundamental. Então, ela se integrou também com o pessoal. Lá no fundo, né, uma pintura a óleo, né, do Cônego Domênico, que fica ali, né? Uma bela pintura dele. E foi muito legal. Essa foto aqui é muito importante porque foi justamente no dia em que nós juntamos os 2 projetos. Eu tive a oportunidade de passar para o professor o que eu já tinha feito, o que eu planejava fazer, e aí ele também, né, disse para mim sobre o ponto em que ele já estava. Essa foto foi na Secretaria da Educação, daqui do Guarujá, na sede da Secretaria de Educação, essa reunião. Na qual ele estava trabalhando na época, né? O professor João. Acho que ele estava na SEDUC, né? Na SEDUC. Acho que é lá.
E aí esse moço aqui foi o que nos apresentou, né? Como chama? Eu não me recordo o nome desse rapaz aqui, o advogado, que fez essa ponte, né? Entre eu, né? Que vinha assim, com Dona Cida Caires, né? E o professor João e o Jordan. E a partir daí nós começamos a trabalhar juntos, né? Eu, infelizmente, não estou me recordando aqui o nome desse moço, né? Que ele foi muito Se bacana. Alguém souber, aí puder colocar no comentário, a gente agradece. Porque às vezes a gente dá esse lapso, né? Sim, muito importante na junção dos dois projetos. Prevaleceu o projeto do professor, né? Sim. Afinal de contas, estava mais tempo já envolvido nas pesquisas, né? Isso, da cidade, né? Trabalhou muito intimamente com o padre, conheceu pessoalmente. E por uma coincidência até a morte do padre Domênico foi em 8 de novembro, né? Uma data de aniversário do professor João Pecchiori. Que ele tinha 40 anos, trabalhava no hospital, no Unidom, né? No colégio, né? Juntos ali. E então a gente conseguiu trabalhar junto. Isso aí foi fantástico. Isso aí foi muito bom. E eu já tinha feito algumas entrevistas, né? Inclusive entrevistei também o médico importante aqui, né? O doutor Paulo Caol, né? Esse muito importante, foi metade da cidade nasceu pelas mãos dele. Mais de 40 mil partos que ele fez aqui. E foi um dos primeiros médicos a dar plantão no Hospital Santo Amaro, né? O Dr. Paulo Caol, já tinha entrevistado ele. Depois o professor João também entrevistou o próprio Dr. Paulo Caol. Aqui sou eu, a Alana, minha filha. Tem um cara alto ali, né? Tem um cara... Aí, o encontro foi o nosso primeiro encontro, né? Nosso primeiro encontro foi muito prazeroso com o professor João, o Vargas, foi muito legal, com você, a sua filha, o filho, o Mike, do Sim, Pecchiori. o Mike Pecchiori, o professor João. Foi um momento muito bacana, né? Tanto que já teve repeteco, né? Foi bom. Fizemos aí amizade aqui. Pessoal muito carinhoso. Eu com a minha filha, né? Na última vez que eu vim aqui, fora essa, nesse ponto eu venho aqui, deixo o carro nessa rua aí mesmo, né? Rua Ricardo de Barros. Sim. Essa aí é a sede da Associação Santamarense. É o seu ponto de referência, né? Inclusive, a minha base eu vou contar o que aconteceu hoje, que as pessoas talvez... Foi bem curioso para mim. Sim, no mínimo. Eu tinha combinado com o Dr. Marcos de nós nos encontrarmos por volta das 16 horas. E eu fui fazer uma palestra num evento no Vila Souza, um evento da Maria Graça Suleiman, que faz o evento para as mulheres, né? E eu fui falar das mulheres mais importantes que nós tivemos aqui no Guarujá, que deixaram um legado em várias áreas, que inclusive estão, muitas delas, em um dos livros que eu escrevi. E terminada a palestra, estou ali na porta do Vila Souza chamando um Uber, aí vem um cidadão conversar comigo, era o Dr. Marcos. Eu tinha acabado de chegar, né? Tinha uns 15 minutos, aliás, que eu estava aqui. Tinha ido até a padaria tomar um café, né, ali próximo, e vinha voltando com o carro, para perto do carro, né, justamente para esse local aí, né, onde o carro estava, bem aí na frente. Falei, puxa, eu vou ligar, né, já vou fazer contato com o Henrique para a gente ver como vai fazer para ir até o estúdio, né. E aí eu dou de cara com o Henrique ali mesmo na avenida, né. Foi muito interessante isso aí. Se nós tivéssemos combinado... Na frente do Unidom quase, né. Na esquina entre o Vila Souza e a Faculdade Dom Domênico. Muito legal. Vamos deixar a segunda bateria de fotos para depois, então? Tá certo, Henrique. Pode ser, claro. Essa última já foi falada? A última foi. Já. Então, Marcos, conta pra gente, que o pessoal sempre gosta de saber a sua origem, onde você nasceu, né? Como foi essa sua chegada na Faculdade de Medicina, porque tem uma história aí também interessante, né? Teve um primeiro degrau em uma outra área, Sim. né? Que acabou sendo um trampolim. Claro, como eu Conta desenhava, pra gente, por favor.
realmente as pessoas sabiam que eu gostava de desenhar, eu estava sempre desenhando cenas e pessoas, né, desde criança. Surgiu um vestibular extemporâneo em Belo Horizonte, de Engenharia Civil, na FUMEC, Faculdade de Engenharia, importante, bem reconhecida, lá, bom conceito lá em Belo Horizonte. E aí disseram para mim, né, olha, minha madrinha, né, na época, tem esse vestibular lá em Belo Horizonte, né, do mês de abril, aí você tá de bobeira. Aí já, eu tinha tentado medicina antes na UFMG, com 17 anos, e aí não tinha passado, eu quase consegui passar, então fiquei meio perdido nesse tempo. Aí falaram assim, o ano progrediu até o início de abril, apareceu esse vestibular em Belo Horizonte, né, de uma turma nova, estava abrindo lá do noturno, de Engenharia Civil. Falaram, olha, quem sabe, né, me deram suporte para morar lá em Belo Horizonte, então eu tinha 18 anos, presta esse vestibular e tal, e quem sabe, né, você se identifica como Engenharia Civil. Mas aí prestei, passei no vestibular, fui morar em Belo Horizonte, mas não me adaptei muito bem, né, no curso realmente não correspondeu ao que eu esperava, era muita matemática pura, tinha pouco espaço para o desenho livre. Talvez se tivesse sido arquitetura, eu teria continuado, eu teria talvez mais possibilidade de ter concluído o curso. E menos de 18 anos, e me deu saudade lá de casa, ficava sozinho o dia todo, estudava à noite. E aí no fim, né, já no início do segundo semestre, eu cheguei à conclusão que não era realmente a minha praia, que eu não ia conseguir, eu tinha dificuldade até com matemática básica. E aí voltei para Montes Claros, prestei esses cursinhos, mais alguns meses de curso preparatório no final de 70, nós estamos falando em 76, né? Eu com 18 para 19 anos. E no ano seguinte eu já prestei vestibular para medicina em Montes Claros, que era o que tinha de melhor, né, de curso lá na cidade, faculdade boa, né, de medicina, a FAMED, uma faculdade não pertencia a um campus, era uma faculdade isolada, né? Uma faculdade particular. E prestei vestibular e passei e fiz o crédito educativo, a gente conseguiu pagar isso aí. Famoso crédito educativo. No tempo dos militares, tive isso aí que ajudou bastante. Além deles pagarem as mensalidades, a gente ainda recebia um valor que era correspondente mais ou menos meio salário mínimo para as despesas, era uma coisa... E você pagava fácil. Depois de formado? Depois de 2 anos de formado. Sem correção. O valor era fixo? Ou você já pegou uma época que existia uma correção? Não. Que os valores, com a inflação, foi ficando baixinho. Eu praticamente não senti, né, o pagamento disso aí. Né, não me pesou em quase nada, entendeu? Teve um desconto quase que zeraram, né? Porque na época... Lembra que tinha uma inflação terrível? Foi uma inflação nos grande, foi anos 80. Né? Eu entrei na faculdade de medicina em 77, saí em 82. Fomos a 7ª turma. Isso. As turmas eram pequenas, nos formamos, éramos 37. E em 82, né? E depois começaram aqueles montes de... Teve um plano desses aí, eu não me lembro bem, que teve uma desvalorização, né? Em 86 foi o plano cruzado, né? O plano 86, Sarney. Em 1986, fevereiro de 86, foi o plano cruzado, né, de Sarney. Mas em 86 eu já morava no Rio, já estava fazendo residência em 86, terminando a residência, porque eu me formei em 82, né? E fizeram, né, uma mudança. Teve um desses planos aí que fizeram com que o dinheiro mudasse, desvalorizasse tanto, tiraram 3 zeros, né? Não sei se Cruzeiro, o Cruzado Novo. Cruzado Novo, virou alguma coisa assim. Aí teve o Plano Bresser, Plano Verão. E aí, na hora de pagar isso aí, os valores ficaram ínfimos, então eu não tive dificuldade de pagar, né?
E meus irmãos também, meus outros 2 irmãos que fizeram medicina, né? Minha irmã e meu irmão, neurocirurgião e endócrino, respectivamente. E você foi para qual especialidade? E aí, no final do curso, eu estava indeciso, pensava em fazer até anatomia patológica, sabe? Patologia, virar patologista e tal, né? E medicina legal, coisas relacionadas. Depois eu vi que a coisa era meio monótona, de ficar ali no laboratório e tal, não era muito o meu jeito, que eu era mais dinâmico. E do nada, né, bateu uma coisa, né, você deve ser cirurgião, né, não sei, acho que minha mãe era espírita, né, e nossa família está na 3ª geração de espiritismo kardecista. E numa das reuniões lá, parece que teve uma informação, né, de que eu seria cirurgião. Tirei isso e fiquei com isso. Falei, meu Deus, então vou entrar para a cirurgia, vou ver o que acontece, né? Porque eu estava realmente indeciso. Já no final do meu curso, eu não tinha ainda... isso ainda na faculdade. Na faculdade não tinha, porque você decide, né? Ao longo desses 6 anos da faculdade, principalmente naquela época, você tinha que já terminar já mais ou menos consciente do que você quer fazer, né? Você tem que já como orientação, né? Sua tendência para tal área. E eu não sabia, né, se eu estava na área de clínica ou na área de cirurgia e tal, né? E aí resolvi ensaiar fazer cirurgia, né? Porque clínica também, né, não me atraía bastante. E prestei prova para residência em Belo Horizonte, né, no Felício Roxo e no Ipseng, também não passei. E passei no Rio de Janeiro, alguns meses depois, já em 83, consegui passar no Ipseng para cirurgia geral, fui para o Rio de Janeiro. No Rio, já em março de 83, né, me transferi para o Rio e a partir daí eu nunca mais voltei para minha cidade natal. Do Rio, depois eu vim para São Paulo. E fiz cirurgia geral no Ipseng, que é o Hospital da Previdência do Rio de Janeiro. E depois de 1 ano, né, eu não concluí a residência de cirurgia geral, que eram 2 anos na época. Na época, você não precisava concluir a residência de cirurgia geral para ter acesso à área específica, a especialidade, né, de cirurgia, disso ou daquilo outro, né, vascular, plástica e onco. Então, eu fiz 1 ano só. Você precisava, o pré-requisito era 1 ano. Eu fiz 1 ano só de cirurgia geral. Então, eu não sou habilitado em cirurgia geral. E passei para cirurgia plástica, que eram 2 anos. Prestei uma prova, passei, né, no Hospital dos Servidores do Estado, que era do Estado da Guanabara, um hospital muito bom, um hospital de referência, que era o hospital modelo da época, hospital antigo, que foi inaugurado justamente para ser o hospital do antigo, como dizíamos, né? Nós já conversamos, do Distrito Federal da época, que era Guanabara. Exatamente. Então era o Hospital dos Servidores Federais. Durante o tempo, nata da nata. Era nata, tudo de bom vinha para lá, não nos faltava nada, o hospital era enorme. Durante os 2 anos em que eu fiquei lá, né, que o tempo oficial de residência, 83 e 84 e 85, e concluí minha residência em março de 86. Durante esse período, Magalhães Pinto ficou internado lá, o presidente João Batista Figueiredo ficou internado lá na UTI, então era gente assim... Magalhães potente. Foi governador de Minas, foi senador e era dono do Banco Nacional. É isso? Magalhães Pinto, sim, né? Magalhães Pinto, do Banco Nacional, não tenho certeza não, mas talvez tenha sido mesmo. Né? Eu acho que foi. E nosso querido, né, general João Batista, né, de Oliveira Figueiredo também passou uma temporada lá, boa. Ele operou, ele fez cirurgia cardíaca em Cleveland, né, nos Estados Unidos. Eu não tenho essa informação. Eu acho que ele fez uma cirurgia lá e depois tratava no Rio de Janeiro. Se eu não me engano. Mas esse pessoal todo se internava lá e tal, né? Na época não existia, não era o sistema único, não se chamava SUS. Era INAMPS. Era INAMPS que se chamava, era a rede do INAMPS. Então esse aí era o hospital, um dos mais prestigiados, se não o mais, né, da rede, da ampla rede do INAMPS do Rio de Janeiro. Tinha outros hospitais, o Hospital da Lagoa também, né, tinha
mais alguns lá, entendeu? Uns 8 hospitais. Mas né? no Rio você que ficou... tinha residência, era só de cirurgia plástica. Só no Rio de Janeiro você ficou só nos servidores? Ou você trabalhou em outros hospitais também? Eu trabalhei mesmo, eu só fiz residência, mas não trabalhei em hospital não, sabe? Porque... trabalhei de fato, prestei um concurso e passei na prefeitura, trabalhei no Miguel Couto, né, durante um tempo, trabalhei no Souza Aguiar, concursado, né, apareceu um concurso com vaga oferecida para cirurgia plástica, então prestei, passei, então trabalhava realmente, né, dava plantão, eu tinha esquecido, né, 3 dias por semana, nesse hospital, primeiro no Miguel Couto, depois no Souza Aguiar. E durante 2 anos, 3 anos, também, né? Até 1987, 88, eu trabalhei nesse hospital. E aí atendia em consultório de colegas que eram os médicos que constituíam o staff, né, do Hospital dos Servidores, que me convidavam para ajudar numa cirurgia ou noutra. E a nossa residência era muito boa e tinha muita proximidade com a própria residência do professor Pitangui. A gente tinha aulas juntos, né? O professor Pitangui foi 2 vezes lá no centro cirúrgico do nosso hospital fazer demonstração cirúrgica. E eu entrei em cirurgia também, uma vez. Nessa época ele já era referência internacional, inclusive, sim, né? Já há bastante tempo. Era autor de várias técnicas, principalmente cirurgia de mama. Me interessava muito por cirurgia de mama, porque na época a moda dos anos 80 e 90, as mulheres preferiam mamas menores, né? Depois dos anos 90 para cá, que aos poucos começou a prevalecer o gosto, né, norte-americano de seios maiores, né? Aí começou essa onda de uma mudança cultural, né? Implantes de silicone. E tudo isso eu participava. Então eu auxiliava uma cirurgia aqui, uma cirurgia ali, né? E tal. Quando foi em 88 para 89, eu estava fazendo estágio na clínica do Dr. Farid Hakimi, que foi um dos primeiros residentes do Pitangui, famoso, né? Um dos cirurgiões plásticos mais famosos, referência em cirurgia de face também, né? E eu estava fazendo estágio de 1 ano lá e conheci um cirurgião francês. Ele tinha muitos convidados médicos e cirurgiões plásticos que vinham fazer estágio com o professor Pitangui e passavam também na clínica do Dr. Farid. Iam como convidados, iam assistir cirurgia. A gente tinha um fórum de conversações e o meu inglês era bom e esse professor, esse doutor francês que estava visitando aqui o Brasil e fazendo um estágio que era chamado fellowship na clínica do professor Pitangui, frequentemente ele ia na clínica do Farid. E eu estava por lá fazendo estágio informal e travei conhecimento com ele. Um belo dia o Dr. Farid falou: olha, Bernard, era o nome desse médico, Dr. Bernard Blancard, leva o Dr. Marcos para o Tahiti. E esse doutor trabalhava no Tahiti, lá na Oceania, do outro lado do mundo, entendeu? Na Polinésia Francesa. Aí o Dr. Bernardo perguntou: você quer ir? E eu falei: olha, claro, eu topo ir, né? Se você me convidar, assim. E aí isso aí foi uma conversa em 88, né? Lá para julho, agosto de 88. E esse Dr. Blancard ficava 2 meses no Brasil e 2 meses no Tahiti. Então o fellowship era de 1 ano. Mas como ele fazia dessa forma, o programa dele foi desdobrado em 2 anos, porque ele recortava 2 meses aqui, 2 meses lá, porque ele precisava trabalhar, né? Sim, sim. E num desses 2 meses ele me convidou, aí foi fantástico, né? Nós fizemos uma viagem até o Tahiti, aquelas ilhas maravilhosas, foi muito bom, porque... né? Nossa, eu fiquei 60 dias ali e no fim de semana a gente visitava as ilhas, né? Ele ia para o lado dele, né? Porque era o lado dos bacanas, né? Da elite mesmo, né? E eu pegava um aviãozinho e ia para aquelas ilhas mais simples. Tonga.
Ia para Bora Bora, passei Bora 2 fins de Bora. semana na ilha de Bora Bora, foi fantástico isso aí. Fizemos 27 ou 28 cirurgias nesses 2 meses e ele disse que a temporada foi fraca. E aí você já estava nas cirurgias corretivas? Ou ainda não? Não. Na época eu trabalhava, era plantonista, né? Nesses hospitais municipais, Aí era né? ainda estética. Então, não, era reparadora. Nesses hospitais eu atendia tudo. Certo. Que chegava, ferimentos, né? Principalmente era um pronto-socorro, né? Eu era um socorrista na área de cirurgia plástica. Tinha queimados, tinha um pouquinho de tudo. Mas os queimados, principalmente, ia para o Souza Aguiar, né? Ou para o hospital, agora de Miguel referência. Couto, que você falou? Hã? Miguel Couto? Sim, eu estava no Miguel Couto, né? E lá tinha o Hospital do Grajaú também, né? Que era uma referência de queimados de lá, né? Os grandes queimados iam principalmente para este aí. Mas queimaduras menores a gente atendia também. Mas a estética eu fazia assim, eu atendia em horários que eu sublocava em consultórios de colegas, né? Com quem eu tinha amizade por serem preceptores na minha residência. E fazia reparadora no meu trabalho, né, no meu plantão de concursado, né, na prefeitura, né? E aí nós estamos em 89, eu decidi largar a prefeitura, pedi exoneração da prefeitura e viajei com esse cirurgião francês, quer dizer, isso não foi imediato, né? Nós conversamos assim no meio, né, do segundo semestre de 87. E só em fevereiro de 88, né? Só em fevereiro de 89 que nós viajamos. Aí fomos mais ou menos dia 15 de fevereiro até outros 15 de abril e ficamos lá do outro lado do mundo, né? Pegamos o avião e passamos pelos Estados Unidos e tal. Tem 2 maneiras de chegar no Tahiti. Não sei se ainda é assim, mas na época eram 2 formas. Ou pela Lanchile, que saía, né? Passava por Santiago, depois a Ilha de Páscoa, né? E até chegar lá na Oceania, do outro austral, lado. Né? Esse era todo pelo sul. E tinha um voo que era pelo norte. Você saía do Rio, ia até Miami, cruzava os Estados Unidos até Los Angeles, depois descia para o Tahiti. E nós fizemos esse, e que foi fantástico, né? Porque eu fiquei 3 dias também nos Estados Unidos, nós ficamos em Los Angeles, na casa de um amigo, hospedado na casa de um amigo do Bernard. E foi muito legal mesmo, isso aí foi experiência fantástica. Uma experiência foi muito ótima. boa, muito boa experiência, porque é outro mundo. E eu estabeleci o contato com a cultura e com a língua francesa, que eu preservei, né? Procurei preservar, lendo bastante em francês até hoje, né? E cheguei quase, desses 2 meses, cheguei quase fluente em francês. E isso aí, depois disso, eu já não tinha mais o meu emprego, decidi sair do Rio de Janeiro. E como eu não queria voltar para Minas, né? Falei, eu vou tentar a sorte em São Paulo. Nunca tinha trabalhado como clínico, né? Assim, regularmente. De vez em quando eu fazia um outro plantão, né? Mas eu vim assumir a medicina mesmo depois que eu vim para São Paulo, com 31 anos. Me formei com 24, mas com 31 que eu fui realmente sentir que eu precisava fazer coisas que não era exatamente o que eu pretendia fazer. Ou seja, dar plantão de clínica, né, para sobreviver. Sim. E cheguei para cá, vim para cá sozinho, fui morar com uma garota, que era uma namorada, a gente foi morar no kitnet lá no centro de São Paulo, depois, durante 6 meses, depois eu fui para o hotel e tal. E aí a gente foi desenvolvendo até hoje, né, prestei concurso também para hospitais da prefeitura, 2 concursos, e aí eu abri um consultório na zona leste de São Paulo, por causa da Unimed. A Unimed só tinha vaga, oferecia uma vaga para mim se eu tivesse um consultório na Zona Leste. Então eu aproveitei isso aí, porque eu queria muito, né, ter um convênio, né, um plano de saúde bom, né, que me ajudasse, projetasse o meu nome. Comecei a trabalhar com a Unimed. E aí a gente foi, aos poucos, né, desenvolvendo isso aí, fazia cirurgia reparadora pelo convênio, fazia cirurgia lipoaspiração, todas essas cirurgias aí, orelha, nariz e tudo, ao longo da década de 90, pela Unimed, né? E também cirurgias particulares. Até 2008, eu tive consultório. Cheguei a ter uma sala grande, né? Só minha,
durante 4 anos ali no Tatuapé, num conjunto bacana, né, de salas. Mas você tinha uma vibe mais, uma sim, pegada mais na questão do... Parecia que realmente o meu destino era trabalhar com acidentes, com feridas e tal, né? Quantas cirurgias que você estava comentando comigo? Eu fiz muitas cirurgias por convênios enquanto eu tinha consultório. Mas assim, paralelamente, né, como disse, eu tinha feito concurso na prefeitura e entrei, né, em 93, eu já comecei. Né? E aí, a partir do ano 2000, eu assumi a coordenação, a responsabilidade pela cirurgia reparadora do Hospital Municipal do Tatuapé, que é referência estadual de queimados. Mas não tinha ninguém que abraçasse a parte de reparadora para planejar a cirurgia. Tinha uma doutora lá, né, doutora Fernanda, mas já estava quase aposentando, ela logo saiu. E aí, a partir do ano 2000, eu assumi a cirurgia reparadora e fui até 2024. Esses 24 anos, eu realmente pude realizar lá cerca de 1.800 a 2.000 cirurgias de porte, né, sem contar pequenas cirurgias com anestesia local. Graças a Deus, né, quase sempre sem complicação, resultados bons. E aí também passou a receber casos de outros hospitais. Foi muito legal, porque você começou... eu tinha bons resultados e aí meu nome ultrapassou o hospital e vinha gente encaminhada de outros hospitais. Às vezes o encaminhamento vinha nominal, né, para o Dr. Marcos, né, como se como se fosse realmente uma clínica, né, particular. Mas era um hospital lá que público, o cara é bom. E aí chegava caso e tal. Operei bastante, trabalhei com os residentes, trabalhei com internos também, né, de várias faculdades de medicina, principalmente a Anhembi Morumbi e a FAN, né, Faculdade das Américas, que tinha internato lá, os estudantes de 5º ano iam para lá, né? Isso aí também foi muito legal, né? É muito gostoso trabalhar com estudantes, né? Eles são muito doces, né? Eles são os fofos, é muito gostoso trabalhar com eles, né? Nossa, isso aí foi fascinante. E essa Faculdade das Américas, o pessoal de fora? Sim, fazia estágio lá, né, como estudante, né, ia lá observar e entrava em cirurgia, eu fazia eles participar de cirurgias também, né? E era muito legal, a gente brincava e tal, eles gostavam de trabalhar comigo. E aí foi nisso aí até no ano passado. Ano passado eles começaram a fazer mudanças muito grandes no hospital. O hospital agora está passando por uma obra gigantesca, sabe? Eles estão investindo um dinheirão lá. A quantidade de dinheiro que eu estou investindo dá para construir um outro hospital. Pô, bem provável. Bem provável. 350 milhões de reais. 350 milhões de reais. Então, certeza. E aí estão revirando o hospital. E eu falei, meu Deus do céu, eu já consegui somar tempo para aposentar. Peguei 1 ano de Osasco, peguei os 3 anos da Prefeitura do Rio, somei com a Prefeitura de São Paulo. E consegui sair com uma aposentadoria inteira dos queimados e com a aposentadoria proporcional da reparadora. E aposentei. E agora estou tentando retornar para aquela minha visão da juventude, né, que é essa coisa da arte. Deixar a artes curandi, né, para artes escrevendo. Né, e artes pintando. Exato. Então nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Que nós já estamos a segundos de encerrar esse segundo bloco. Pessoal, só vou dar um recadinho e vou chamar o intervalo. Pessoal, não vamos permitir que o nosso museu feche. Faça parte desse projeto, tá bom? Tá ao contrário, Henrique. Opa! Assim. Agora sim. Museu projeto para salvar o Museu do Guarujá, o único da história. Completou 1 ano hoje. Olha só, no dia da minha mamãe. Também o museu foi inaugurado 22 de novembro de 2024. Vamos ajudar o museu, vamos ajudar a manutenção da nossa história e principalmente da memória da sociedade, das pessoas. Aqui nesse museu é que estão as memórias dos caiçaras, das pessoas ribeirinhas, dos quilombolas, dos janotinhas, está todo mundo aqui. Aqui é democracia pura. Ajude a conservar todo o patrimônio cultural que nós temos aqui na Ilha Santo Amaro, que, como o Dr. Marcos conversou comigo já, é uma coisa fenomenal, né? É riquíssimo em todos os aspectos, sejam eles geográficos,
culturais, históricos, né? A natureza, então, nem se fala, né? E é isso, vamos lá, gente, vamos fazer parte desse projeto. Quase todas as postagens do CEDOM no Face, no Insta, no X e no YouTube tem como você pode fazer para fazer parte desse projeto aqui. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí, com muito mais fotos e um pouco mais agora dessa parte cultural, onde o Dr. Marcos está navegando tão bem quanto navegavam os nossos principais iatistas aí que ganhavam medalhas de ouro nas Olimpíadas. Vamos lá. Contando histórias. Com Henrique Dias. Desde 1989, a Monte Advogados Associados atende com ética, transparência e excelência nas mais diversas áreas do direito. Estamos localizados na Rua Santo Amaro, número 410, na Vila Maia. Oferecemos atendimento ágil e focado nos resultados, com equipe especializada e tecnologia de ponta. Entre em contato via WhatsApp 13 99655 4002. Monte Advogados Associados. Cláudia Moura, Contabilidade. Abertura, alteração e encerramento de empresas, escrituração contábil e fiscal, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, planejamento tributário para otimizar seus impostos, consultoria financeira e fiscal. Cláudia Moura, Contabilidade. WhatsApp 13 99739 7509. Cláudia Moura, Contabilidade. Já pensou em tirar a sua ideia do papel e colocar na internet? Seja bem-vindo ao Estúdio A, um espaço completo para você criar o seu podcast sobre qualquer tema. Aqui você encontra sala de espera confortável, ambiente climatizado. Nosso estúdio tem uma infraestrutura top, áudio de qualidade, vídeo com câmeras em Full HD, iluminação diferenciada e um técnico especializado à sua disposição. Transmissão ao vivo para suas redes sociais com qualidade surpreendente. Quer dar vida ao seu projeto? Fale agora com a equipe do Estúdio A pelo WhatsApp 13 98110 2874. Estúdio A. Faça o seu podcast decolar. Livraria Edebooks Guarujá, a livraria oficial do escritor Henrique Dias. Em nossa loja virtual, você encontrará toda a coleção dos livros de Henrique, incluindo A História de Guarujá, volume 1 e volume 2, Guarujazando, 130 personalidades da história de Guarujá, e o mais recente livro, O Mínimo que Você Precisa Saber sobre a História de Guarujá. Para entrar em nossa loja, basta digitar em seu navegador edebooks.net. Compre do conforto da sua casa e receba os livros da Livraria Edebooks Guarujá. Contando histórias. Com Henrique Dias. Muito boa noite. Voltamos, terceiro e último bloco do nosso Contando Histórias, hoje com o Dr. Marcos Costa Nobre. E vamos voltar com a entrevista já já. Antes, falar do O Mínimo que Você Precisa Saber sobre a História de Guarujá. Já está à venda na livraria Edebooks. Temos também o Guarujazando, lançado há 4 anos, onde eu conto, quando eu fiz 60 anos, eu conto toda a minha trajetória de vida aqui na cidade de Guarujá, incluindo os últimos 10 anos e etc. Onde tem a história do CEDOM, do movimento Vamos Cuidar da Pitangueiras, a faculdade de História e muito mais. Esse é o livro que será sorteado hoje para quem curtir, comentar e compartilhar. Ocorre que o Facebook mudou os ícones de lugar. Então, pessoal, hoje está fácil, hein? Nós estamos com pouquíssimos comentários porque o pessoal não está sabendo onde comentar. Eu acho que o pessoal não está achando, Henrique. O pessoal não está achando. Porque assim, deixa eu até dar uma dica pro pessoal. Aí, Jailson. Vamos ver.
Quando você abre lá o Facebook, você está vendo o vídeo do ao vivo. Lá embaixo, o Facebook mudou os ícones de posição. Então, o curtir agora fica o joinha, que já tinha. Certo. O que era escrito comentar, agora está um balãozinho ali. Então, Opa, se você... Olha, vamos todo mundo no balãozinho nesses últimos 20 minutos, Tá hein? fácil de ganhar. E no YouTube não mudou. No YouTube é do mesmo jeito. Mas se você tiver no Facebook, comenta. Porque assim, antigamente a gente via quem curtia, agora a gente não vê mais. O Facebook tirou essa função. Então a gente só consegue ver quem comenta. Então comenta lá no Facebook ou no YouTube, que nem o Henrique falou. Tá fácil de ganhar esse livro. E eu já li esse livro. É muito bom. É um livro muito bom. Se você não sabe a história do Padre Domênico, tem muita coisa ali que você não acha em rede social em lugar nenhum. Então, assim, tá fácil de você ganhar esse livro. Tá fácil. É isso aí, olha. O balãozinho, o segredo é o balãozinho. Um oi ou uma pergunta, tá bom? Estamos ao vivo aqui. E agora nós vamos voltar, Jailson, antes de voltar com o papo, entrando já nas artes plásticas e nos conhecimentos filosóficos do Dr. Marcos. Vamos verificar a última série de fotos, por favor? Vamos lá. Tá na tela. Eu estou com a minha filha e meu genro, Henrico, xará do professor Henrique Dias. Nome do meu filho, Henrico. Henrico? Henrico. Versão italiana. Exatamente. Que nós... Eles estão aí, né? Um menino ótimo, muito querido. Hein? Os dois formam um casal lindo, eles se amam bastante. Eu fico muito feliz com isso. É como um filho que eu adquiri. Que legal. Você fala com muito carinho da Alana também, né? Então... Puxa vida, é um presente de Deus. Aí com um pincel na boca, né? Numa aula de arte, preparando uma tela para começar a trabalhar. Eu já tinha feito um desenho. Lá no fundo está o professor, né? O professor Cassiano. Isso aí é a Escola Pan-Americana de Arte. Viu, gente? É aquela tradicional, né? Sim. A EPA, né? É a EPA, tem uns 70 anos já que existe, na Avenida Higienópolis, no bairro de mesmo nome, né? Higienópolis, em São Paulo. Sim. E uma experiência bacana, né? Nós estamos encerrando agora o primeiro ano. E foi muito legal conviver com esse pessoal e ver todo mundo se esforçando para fazer o melhor. Mas o seu curso tem... São 3 anos. 3 anos, 3 anos. O primeiro, Tá. Aí, com uma criança que tinha um problema, um acidente, né, que lesou gravemente o pezinho, né, não me lembro agora se direito ou esquerdo, fizemos várias cirurgias nela e ela hoje já deve estar caminhando normal, né, graças à atuação da ortopedia e nossa, né? Uma enfermeira antiga lá do hospital também, que trabalhou comigo vários anos, né, no ambulatório, excelente, né, Midian, enfermeira Midian, aposentada também já há alguns anos, né, e isso era muito legal, né, no Tatuapé. No Tatuapé, Hospital do Tatuapé, no ambulatório lá, sabe, atendendo na cirurgia plástica reparadora. Me ajudou bastante ela. Nós temos aqui algumas pessoas que estão nos acompanhando lá do Tatuapé, da Penha, da Anália Franco. Essa é a última, Henrique. Só essa. Não, era a última? Era a última, isso. Era a última, não é? Era a última. Tá. Isso. Então tem vamos... mais? Não. Não, ainda não. Agora não. Então, a EPA... Como que ela aparece, assim, você terminou a sua carreira como médico, né? Se aposentou e falou, bom, agora eu tô com tempo, posso me dedicar. Exato. Fala um pouquinho pra gente aí dessa o anúncio dessa escola aí no celular e tal, apareceu isso aí. Eu disse, talvez fosse bom, né, entrar isso aí para poder ter um método, né, disciplinar esse meu retorno. Fazer com que isso fique metódico e ter também um olhar alheio, né? Um olhar experiente, que é esse olho clínico do professor Cassiano, que ajudou bastante. Né? E o meu desenho já era bom, né? Eu era considerado um bom desenhista
mas melhorei bastante o meu desenho em si e também criei coragem para voltar a encarar telas, né, pinturas. E Você agora, tinha no parado final, totalmente? eu tive um contato maior, né? No final da década de 90, eu cheguei a fazer algumas telas e participar de alguns salões e ganhei algumas menções honrosas em alguns salões. E pintei aí coisa de umas 70, 80 telas, né? Entre 98 e o ano 2000. Telas grandes e tal, né? Usava spray, fazia moldes, colagens e trabalhava com vários materiais. Mas depois eu deixei e voltei a só desenhar. O desenho sempre me ajudou, sempre me acompanhou. Até no planejamento das cirurgias eu usava o desenho, tentando antecipar os eventuais problemas que podiam surgir. Então eu planejava a cirurgia com desenho. Desenhava mesmo, né? Desenhava às vezes até o paciente todo. Se a coisa fosse no rosto, desenhava o rosto do paciente, nariz e tal, me ajudou bastante. Então nunca parei de desenhar. Mesmo assim, nesse curso eu percebi que meu desenho ainda tinha bastante vícios. E aprimorei agora, sinto que estou desenhando melhor, né? E também encarar os diversos materiais, né? Tinta acrílica e tinta a óleo, e tentar fazer retrato com tinta óleo, que eu duvidava que ia conseguir fazer, pintar tons de pele, eu estou conseguindo fazer razoavelmente. Qual que é a maior dificuldade, assim, você que está nisso? Criar realistas, fazer retratos a óleo realistas é bastante difícil, você conseguir o tom de pele exato da pessoa. Mas eu percebi que eu tenho realmente facilidade para fazer misturas de cores intuitivamente, né? Pensei que seria mais difícil, né? Mas não está sendo tão difícil assim. As proporções também, né? Não errar, né? No desenho, um bom desenho, precursor de uma boa pintura. Você tem que começar com um bom desenho, observar detalhes. Isso aí me ajudou bastante, esse passo de ter entrado nessa escola. Não sei se eu vou completar o curso, são 3 anos, esse segundo ano é um ano que a gente sai, né, de telas e de pinturas para fazer outros trabalhos de arte, entrar em escultura, entrar em instalações, arte conceitual e algumas coisas que eu não sei se me interessam. É bem abrangente, então. Eu pensei que ficasse apenas nas pinturas. Não, o segundo ano expande bastante em termos de materiais e conceitos, e fazer outro tipo de coisa considerado arte, que não é necessariamente pintar alguma coisa no suporte plano. Não sei, porque realmente eu já adquiri bastante, né, do que eu procurava. Talvez já esteja na hora de eu deixar e montar um ateliê e começar a trabalhar nas coisas que eu realmente estou planejando. Eu tenho alguns desenhos de crianças queimadas, né, que eu fotografava e tal, né? Eu gostaria talvez de fazer uma amostra com esses aí, ainda em desenho, né, de algumas crianças queimadas, continuar fazendo, né? Talvez eu tenha aí daqui a alguns meses, talvez eu tenha um número razoável, né, de trabalhos que eu possa ensaiar, mostrar em algum lugar. Fazer essa transição, seria interessante desenhar crianças queimadas, desenhar lesões e coisas que remetem a acidente e a sofrimento, né? Fazer essa transição então da arte da medicina para essa arte visual com esse tipo de trabalho. Que é uma mensagem, né? Aí entra um pouco no teu lado filosófico também? Sim, parece. Uma gratidão de ter podido ficar esses anos todos ajudando algumas pessoas, né? Gente que cai no hospital público, gente simples, que sempre agradece com um olhar, né? A gente se aproxima do sofrimento. Isso aí é uma parte importante para mim, que eu tinha que vivenciar, tinha que experimentar. Bem diferente da cirurgia de consultório, da cirurgia estética.
onde muitas vezes a pessoa que está lá para fazer alguma coisa ela nem sabe muito bem, né, o que ela está procurando, e a gente tem que lutar para saber realmente o que você está querendo oferecer para ela. Mas na reparadora não, a pessoa está ali com um defeito, está com um buraco, está faltando alguma coisa, você vai lá e arruma e faz o melhor que pode, a pessoa fica agradecida. Então eu fico muito grato a isso e acho que talvez contar essas cenas, né, colocar essas crianças mostrando sofrimento e desenhar as queimaduras em si, as lesões em si, né, talvez seja uma maneira interessante de fechar esse ciclo. Sim. E entrar realmente com força, né, nessa nova fase e desenhar e pintar. Não sei se profissionalmente, não sei se eu vou alcançar nível profissional, né, mas eu vou me empenhar bastante. E também na escrita, né, eu também escrevo bastante. Tem projeto Tenho já? um pouco de preguiça de escrever, né, porque escrever realmente não tem aquela dinâmica de pintar, né? Sim, e até sim. mesmo de operar, né? Operar é uma coisa muito complexa e dinâmica, né? Você está caminhando, você entra, você, o texto seria você mais se lento, lava, né? você se veste, você vai lá e tal, e troca de roupa, né? E faz o que tem que fazer, tem 1000 coisas que tem que dar certo junto, né? Como se fosse a elaboração de um ato, de uma peça de teatro. Pintar também é bastante dinâmico. Escrever é sentar e ficar ali sozinho, um ato solitário, é um pouco mais difícil. Mas eu tenho Mais alguns lento projetos, assim, eu também. estou inclusive escrevendo alguns contos, eu estou com 2 contos aí pela metade. Um deles é interessante sobre, um médico, legista, que trabalha no hospital, inspirado num personagem que eu conheci. E eu ainda tenho que... Estou no meio, né, na história, eu me coloco nesse conto com outro nome, né, falando de mim na terceira pessoa, interagindo com esse médico. É aquele personagem que não podemos desperdiçar, né? Precisa ser registrado, é isso? Eu me coloco como Dr. Cândido, né? Tem um pseudônimo lá de Dr. Cândido, que é aquele doutor inocente, né, que pergunta e faz. O Candinho, né? De ver que coisas assim que foge um pouco, né, do que seria a normalidade, né? Olha, ele já tem outra coisa, outra referência, Cândido Portinari. Olha, é um nome... Cândido quer dizer branco, né? Candidato quer dizer embranquecido. Isso. Sabia disso? Que veste a túnica branca. Não, eu levava mais... Eu tenho boas intenções. eu levava mais pelo lado do comportamento. Puro. E... Então eu estou escrevendo realmente, eu escrevo uma coisa aqui, outra ali, né? Aquela história mesmo, de fatos que ocorrem, fatos trágicos aí que ocorrem, eu tenho vontade de narrar. Aquela história, por exemplo, do médico que invadiu uma clínica e fez tudo aquilo ali. Eu penso em contar aquilo, sabe? Criar um cenário diferente numa cidade fictícia e tal, uma história, mas com aqueles personagens com história parecida, em que um personagem faz uma formação complexa e o outro não, né? E os dois disputam ali a mesma clientela e depois resulta naquela coisa trágica. Também explorando o lado psicológico, Sim. né? De cada personagem. Tentar estudar isso aí, aprofundar um pouco na psique, o que teria levado um colega a uma atitude drástica dessas, né? Também de francês eu faço algumas traduções. Eu até tenho um conto de Guy de Maupassant, escritor francês. Eu tenho quase toda a obra dele que eu leio em original e tenho feito algumas traduções. A última foi um conto chamado A Morte, que é muito interessante. Eu até vou enviar para você por e-mail, que é pequenininho, 3 ou 4 páginas, é muito intenso. Aí você vai ter mais ou menos uma noção assim, de como que é a minha escrita. Bom, eu não criei o conto, mas assim, a minha versão, né, como é que ficou, né? Fez uma adaptação, né? Uma versão própria. Como é que eu consegui captar aquilo ali, né? Que eu achei muito intenso aquilo ali. É um conto para se ler de dia, né? Porque se ler à noite, talvez você vai ter dificuldade de dormir, né? Porque é assustador.
Eu tenho aí, problema com esse tipo de leitura. É complexo. Sempre fui muito meio... profundo. E... Bom, eu disse, né, que eu tenho realmente uma facilidade muito grande, não sei de onde que surgiu com a língua francesa, né? Já falava razoavelmente bem o inglês, mas eu tenho um cuidado muito grande de ler tudo que eu puder em francês mesmo, ler no original, né? É melhor assim, né? Sempre. Nós somos quase contemporâneos, né? Eu tive 2 anos de francês na escola pública. Você teve também? Sim. Terá sido ali no o colégio start? militar, né, eu fiz, na nossa época era primário e depois o ginásio. Isso. E entre o primário e o ginásio costumava ter um curso de admissão, né? Admissão. Eu fiz também. Eu fiz o último ano, 71. Então, depois dessa admissão, eu saí do grupo escolar, fui para a escola normal e fiz o que seria a quinta e sexta série hoje, né? Que era o primeiro e segundo de ginásio, na escola normal. E nessa escola normal eu fui gentilmente convidado a procurar um outro colégio, né? Por causa de algumas confusões lá, né? E aí fui parar no colégio militar, né? Colégio Tiradentes da Polícia Militar, né? de Minas Gerais. E ali eu dei uma endireitada, né? Porque o colégio... Tinha disciplina. Tinha bastante disciplina, você tinha que usar um uniforme que era bem semelhante ao uniforme da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e usava até um cap na cabeça, sabia disso? Você tinha que usar um cap, tudo. Era um soldadinho mesmo. A postura, né? E aí fui pra lá, e lá tinha francês, tinha uma professora, me lembro até o nome dela, Dona, né? Você falava Dona, fulana, Isso, né? Valderez, né? 2 anos, né, de francês lá, mas eu não aprendi grande coisa não, né? Teve assim, sabe, então não começou ali com a sonoridade, né, da língua, né? Porque ela se esforçava, né? Mas não dá, né, para você num currículo normal, né? Currículo de uma escola geral, não dá para você atender. É difícil. Aprender idioma é difícil. Mas quando você mergulha, como no caso, né, dessa viagem que eu fiz lá com o Dr. Blancar, foi uma imersão, eu tive que aprender mesmo, né? Arrumei uma namorada lá meio chinesa e meio polinesiana, e ela exigia que eu falasse bem, e eu fiz uma imersão, eu lia tudo que me caía às mãos, né? Todo dia eu estava lendo, estudando e tal, e me apaixonei pela língua francesa. Eu acho que numa das minhas últimas encarnações eu teria vivido na França, talvez, né? Quem sabe? E você tem essa orientação também com o espiritismo, né? Que você falou, sim, a terceira geração. Quando mãe é de família católica mesmo, sabe? A mãe da minha mãe, né? Minha avó, Dona Honorina, era daquelas carolas que sentavam ali nos primeiros bancos da igreja, cozinhava uma galinha no dia do aniversário do padre para oferecer para ele, né? Usava medalhinha, era católica mesmo, fervorosa. E minha mãe, não sei, por algum motivo, ela se tornou espírita kardecista. Eu tinha 13 ou 14 anos, então já faz bastante tempo. E todos nós fomos criados dentro da doutrina espírita. Fazíamos culto no lar regularmente, isso aí deve ter ajudado. E claro que as irmãs e os irmãos de mãe estranharam muito aquilo, né? Meu Deus do céu, você vai fazer o quê, né, com o espiritismo? Isso aí não é coisa de Deus. Aquelas reações típicas das religiões organizadas. Mas a minha mãe perseverou e tal, né? Estudaram. Então havia bastante livros, né? A gente tinha muita dificuldade, né? Os tempos eram difíceis, né? A gente era de classe média para baixa ali, né, e tal, né? Mas mãe sempre dava um jeito de comprar livros e tal, e todo mundo se interessou e tal, né? Vocês eram seis filhos, né? 5? 6. Eu sou o mais velho. Então, de um jeito ou de outro, o espiritismo acaba contribuindo. Como você falou, né? Quem sabe, porque numa outra 6, vida você foi francês, né? Todos viraram alguma coisa, né? 3 médicos de 6, né? É bastante, né? Isso aí é uma grande vitória. E os outros que não são médicos... Não é normal, né? Isso aí é bem claro, não é normal. Não é de difícil, 6, né? Gente assim com esse começo tão simples, né? Meu pai
estudou, não completou nem os 4 anos da escola primária na época, né? Ele deixou a escola no 3º ano. Minha mãe chegou até o meio, né, do que seria na época. As mulheres não faziam colegial, né, o que é chamado científico na época, né? Elas faziam normal, né? Normal. E aí minha mãe foi fazer contabilidade e queria lecionar, mas meu pai não deixava, né? Não deixou ela trabalhar, né, no início. Era assim. Mesmo assim, todos nós estudamos e chegamos até faculdade, pós-graduação e tal, né, especialização. É uma vitória, né? Você Sim. perceber essa Mesmo evolução. os três que não são médicos, têm 1, 2, 3 faculdades, né, todo mundo se vira bem, né? Tá todo mundo bem patrimonialmente, todos bem, né? Ninguém depende um do outro, são todos independentes. Então, se somos amigos porque realmente optamos por continuar o contato, né? Apesar das dificuldades. Sim, porque sim. a polarização política tem prejudicado bastante, não só a minha família, como todas. Então, isso aí. No todo, né? As pessoas têm se complicou um identificado. pouco, né? Porque o pessoal realmente vai por um lado, né? Até mais por ignorância mesmo, política. E eu não, sempre fui muito atento a isso. Eu sou um observador atento da política desde meus 17 anos. Tem 50 anos que eu observo a política, né? Então eu sou mais politizado, mas toda a minha família também tem esse interesse. Não conseguiu abalar. O aniversário da minha mãe, né, da sua mãe foi O da minha mãe é hoje. O da minha mãe foi ontem. Foi ontem, Dia 21 de novembro. A sua fez 94, a minha 91. Então ontem nós conversamos 3 vezes, 3 ligações de vídeo com mãe e todos nós, né? E aí a gente continua fortalecendo, né, mantendo esse vínculo. Apesar da distância, cada um procura seu tem esse rumo, detalhe também, né? As famílias vai se afastando. ao contrário de antigamente, os interesses são diferentes. Ao contrário de antigamente, as famílias começaram a buscar novas latitudes e longitudes, né? Porque hoje é muito comum a gente ter parente morando em outro hemisfério, em outro continente, e antigamente não, né? A família ficava ali na cidade a vida toda, né? Pois é. Entre meus parentes, isso aí é bastante presente, né? Ninguém fica em casa, né? Meus sobrinhos estão todos espalhados por aí. Tem 3 que vieram aqui para São Paulo, tem uma sobrinha minha está em Jundiaí, tem uma outra sobrinha que está naquela região de Campinas, médica também, a outra é advogada. Tem outro que é engenheiro da Claro, que está aqui em São Paulo, na capital, também, né? Vai ter uma filha que vai nascer agora em janeiro, né? Que vai ser o 11º. Tá vendo? A família espalhando e crescendo. Tem um que está na Dinamarca, né? Um dos meus sobrinhos, né? O Otávio, filho da mãe que está na Dinamarca. O outro está em Belo Horizonte. Tenho certeza espalhado. O outro está na Bahia. O Otávio agora deve estar querendo, tá com uma saudade de Minas Gerais. Ele está realmente... Inverno lá na Dinamarca. Ele é engenheiro, cara, da parte de produção, não sei especificamente o que é, mas a empresa está investindo bastante nele. E que empresa? A Novo Nordisk, que produz Ozempic, canetas de emagrecimento. Sim. Então, ele trabalha nessa Novo Nordisk e ele está lá. Ele vai ficar 3 anos lá e já levou a esposa e parece que os 2 filhinhos já estão lá, né? E ele que esteja bem, como chama? Tá todo mundo espalhado, cara. Ninguém fica em casa. Tem gente na Bahia também. E todos bem-sucedidos, graças a Deus, viu, cara? Família todos, bem-sucedida, todos, isso que é importante. Todos são vencedores, né? Isso tem uma origem, né? Tem sempre alguém ali no começo que manteve o pessoal atento a isso, né? Sim, parece que tem o denominador comum dessa fração aí, parece que você foi sua mamãe, tá em volta, né? de Dulce, né? A matriarca. Que era secundada pelo velho, né? Zé Nobre, né? O marido também, que a maneira dele também contribuiu, né? Ficava em casa ali, mantinha a disciplina, né? Em casa não se falava palavrão. Nada, né? Se falasse qualquer coisa assim, o velho arrepiava na hora, entendeu? E não ficava barato, não. Então, ali dentro de casa, tinha disciplina. E a valorização da família, né? Sim, meu pai era muito atento a isso. Meu pai era das antigas, né? Meu pai era do tempo que saía para paquerar a cavalo, né? Olha, paquerar a cavalo, quer dizer, lá no interior de Minas Gerais. Dr. Marcos, estamos chegando ao final do programa. Infelizmente, esse papo tá uma delícia,
Eu vou ter que... Ótimo, Vamos chamar a nossa técnica para saber se nós conseguimos vencer esses obstáculos tecnológicos, Jailson. O que aconteceu aí no Facebook? O Facebook a gente tá sem comentário, Henrique, por incrível que pareça. Tivemos esse problema, né? Mas no YouTube já tem comentário aqui. Opa! Vamos lá, então. Mônica Nobre, dando boa noite. Olha aí, falou o nome Minha irmã. Parabéns pelo percurso e o trabalho na medicina. Aí abaixo ela coloca aqui: a arte sempre esteve em seu percurso desde a juventude, meu irmão, e nunca deixará de ser uma bela expressão da sua alma. Aí, Abaixo, você. abaixo, Obrigado, mana. abaixo ela coloca aqui: a doutrina espírita iluminou nossas vidas. Tem comentário também, Henrique, Pode falar. do Inhegas Fernando, que é o Fernando Santos, né? Sim. Fernando Santos e o Inhegas. Que ideia linda retratar em desenhos as histórias de cada pessoa que marcaram literalmente suas vidas. É isso aí, Fernando. Muito obrigado por participar. A Mônica também, muito obrigado. Tem uma mensagem também do Dr. Jean Gustavo. Gostou muito do podcast, ele falou que gerou muita curiosidade nele. Muito obrigado, Jean. Você conhece o Jean Gustavo? Eu conheço. Você eu compartilhei isso, eu compartilhei o link. Eu conheço. Obrigado, Jean, por ter participado. São esses comentários, Henrique. Então, infelizmente, para nós, gostaríamos de ter mais comentários, mas felizmente para os nossos 3 concorrentes, né, Jailson? Você vai ter que escolher, aí o Jailson vai anotar ali 1, 2 e o 3, e você vai escolher um dos 3 números. Aí vamos ver se dá certo aí com o Jailson. Faz um sorteio. Jailson, anota num papel. A Mônica, Vou anotar, ele vai... Para a Mônica você põe um número, Tá. para o Fernando você põe outro e para o Jean você põe outro. Eu vou botar o nome. Mais fácil. Que aí saiu o nome, saiu o sorteado. Isso, então vai. Né? Fidel? Vai ser o Fidel com a dele e eu com a minha, que nós Muito vamos bom, sortear hoje. Muito bom esse livro. Muito obrigado. Esse livro é muito semelhante ao livro do Marcelo Rubens Paiva. Lembra? Sabia? Lembra bastante, lembra. viu? É da mesma época. O ano é o mesmo, 84. Henrique, eu estou fazendo aqui até de uma forma improvisada. Vou deixar os 3 papéis aqui. Tá. Eu vou dar na mão do Dr. Marcos. Isso. E ele sorteia Isso. e ele vai indicar quem foi a pessoa que ganhou hoje no programa número 12 da 2ª temporada, o podcast. Quem ganhou o livro Fidel com a dele e eu com a minha. O meu microfone está desligado. Então, estou fazendo de uma forma aqui meio até improvisada. E aí, vou deixar os 3 papéis com o Dr. Marcos. E ele vai Sortear? sortear. Vou sortear. E aí, então a gente podia marcar um outro para falar sobre a questão das mídias e da repetição. Vamos sim. Vamos fazer mais um programa, com certeza. Para mim é um grande prazer estar aqui. Pô, foi uma delícia aqui. Falta até, já passou 1h30 aqui, ó. Já... Rapidinho, a gente nem percebe. Eles estão aqui, fechadinhos. Puxa vida. Já deu 1h40 de programa, tá muito bom. Podia ter bem mais. Vamos ver quem ganhou. Os 3 Fidel papéis com a dele e eu com a minha. já estão com o Dr. Marcos aqui. Peço desculpa pro pessoal, porque eu pensei que era o livro do Dom Domênico. Ah, você falou. Eu falei do Dom Domênico, eu pensei que era do Dom Domênico, tanto que eu compartilhei aí. Eu vou até dar um recado aqui. Esse livro do Dom Domênico foi um pedido do Arlindo Guchilo. Tá com você, né, o livro? O Arlindo Guchilo pediu esse livro para comprar. Eu encomendei com o professor João e, coincidentemente, no dia estavam os 3 autores. Estão assinados. O livro está assinado com dedicatória dos 3 autores. Arlindo Guchilo, alguém que o conheça, por favor, avise que esse livro está comigo já há quase um mês. Não consigo fazer contato com o Arlindo no celular dele. Então, se alguém conhecer o Arlindo e puder falar para ele, falar, ó, o seu livro está lá com o Henrique Dias, tá bom? Passa lá em casa, ele sabe onde é, então o livro está lá, só passar para pegar. Quem foi a pessoa ganhando? Contemplado aqui, o Dr. Jean Gustavo.
Olha aí, Jean Gustavo ganhou o final com a dele, eu com a minha. Jailson, você tem como fazer chegar o livro até o Jean Gustavo? Tenho sim. Tem? Sim. Então o livro será deixado aqui na rádio com o Jailson e ele fará chegar o livro às suas mãos, viu, Jean Gustavo? Muito obrigado por ter participado. E depois você dá um feedback aí nas mídias sociais se gostou do livro. Se não gostou, não conta pra ninguém, tá bom? Gente, vou encerrando o Contando Histórias. Vou me despedir primeiro, depois eu vou passar a palavra para o Dr. Marcos fazer a despedida final e ele encerra o programa. Então, da minha parte, agradeço a participação de todos vocês aqui. Nós tivemos mais de 300 pessoas acompanhando nosso programa. Ele vai ficar disponibilizado no Facebook durante 30 dias e também em vários canais do YouTube, inclusive do Sedom e da Rádio Litoral Paulista, tá bom? Se gostou, compartilhe com seus amigos. E é isso, da minha parte eu fico por aqui. Fiquem todos com Deus e eu passo a palavra para o Dr. Marcos. Muito obrigado, professor Henrique. Estamos à disposição. Para a gente é um prazer descer aqui para o Guarujá e colaborar com esse projeto fantástico, esse programa, né, de preservar a história, valorizar a história e o legado especificamente de Dom Domênico. E de tudo que representa a história de Guarujá, tanto para a região, né, da Baixada, como para o Brasil. Então, para mim, realmente é um prazer e uma honra estar aqui. Pode contar com a gente. Obrigado. Viu? Obrigado, meu. Tchau, gente. Contando Histórias. Com Henrique Dias. Desde 1989, a Monte Advogados Associados atende com ética, transparência e excelência nas mais diversas áreas do direito. Estamos localizados na Rua Santo Amaro, número 410, na Vila Maia. Oferecemos atendimento ágil e focado nos resultados, com equipe especializada e tecnologia de ponta. Entre em contato via WhatsApp 13 99655 4002. Monte Advogados Associados. Cláudia Moura, Contabilidade. Abertura, alteração e encerramento de empresas, escrituração contábil e fiscal, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, planejamento tributário para otimizar seus impostos, consultoria financeira e fiscal. Cláudia Moura, Contabilidade. WhatsApp 13 99739 7509. Cláudia Moura, Contabilidade. Já pensou em tirar a sua ideia do papel e colocar na internet? Seja bem-vindo ao Estúdio A, um espaço completo para você criar o seu podcast sobre qualquer tema. Aqui você encontra sala de espera confortável, ambiente climatizado. Nosso estúdio tem uma infraestrutura top, áudio de qualidade, vídeo com câmeras em Full HD, iluminação diferenciada e um técnico especializado à sua disposição. Transmissão ao vivo para suas redes sociais com qualidade surpreendente. Quer dar vida ao seu projeto? Fale agora com a equipe do Estúdio A pelo WhatsApp 13 98110 2874. Estúdio A. Faça o seu podcast decolar. Livraria Edebooks Guarujá, a livraria oficial do escritor Henrique Dias. Em nossa loja virtual, você encontrará toda a coleção dos livros de Henrique, incluindo A História de Guarujá, volume 1 e volume 2, Guarujazando, 130 personalidades da história de Guarujá e o mais recente livro, O Mínimo que Você Precisa Saber sobre a História de Guarujá. Para entrar em nossa loja, basta digitar em seu navegador edebooks.net. Compre do conforto da sua casa e receba os livros da Livraria Edebooks Guarujá. Contando Histórias. Com Henrique Dias.